Lembro quando meu avô dizia: nego, estuda pra um dia tu ser doutor. A esperança existia e a vontade também de o negro um dia ser alguém. Eu lembro quando meu avô dizia: negro, estuda pra um dia tu ser doutor. A esperança existia e a vontade também de o negro um dia ser alguém. Alguém eu sempre fui, consciente do que sou, trabalhador, batalhador. Mas se eu puder dar aos filhos uma vida bem melhor na correria, eu irei buscar, se Deus ajudar, a negradinha lá em casa vai se formar. Eu lembro quando meu avô dizia: negro, estuda pra um dia tu ser doutor. A esperança existia e a vontade também de o negro um dia ser alguém. Como explicar para vocês o que foi essa experiência do doutorado, né? Quando a gente inicia essa tese, que aqui é o resultado final do que a gente fez, eu faço uma escolha de escrever em primeira pessoa. E isso é um exercício, né? Porque a gente não tem como escrever em primeira pessoa sem pensar quem a gente é, quem fala, para quem eu falo. Então eu começo essa escrita em primeira pessoa, mas esse processo de me conhecer, de me deparar comigo, ele vem de muito antes, de quando eu encontrei as gurias lá no IG. Então quando eu encontro elas e elas me dizem sim, né, elas aceitam caminhar comigo, a gente começa a transformar essa escrita também, porque essa escrita vai se transformando de uma escrita do eu em uma escrita do nós. E aí elas entram na minha vida, elas entram no Empoderadas, elas entram na pesquisa e deixam tudo mais colorido. E quando a gente aceita participar da pesquisa, quando a gente diz sim, professora, a gente começa a estudar sobre a escola. Para quem é essa escola? O que ela fala sobre a nossa história? O que muitas vezes não é falado. E a partir dessas falas, a gente compreende que muitas pessoas falam que os alunos negros são rebeldes sem causa. Mas a gente começa a estudar sobre as vivências da escola, sobre as violências que os alunos negros sofrem, e a gente entende que nós somos rebeldes, mas com causa. E quando a gente relembra o início do projeto, a gente lembra da construção da nossa salinha, onde a gente recebeu os convidados, as visitas nas escolas, os convites para a rádio, para a TV e tudo aquilo que a gente viveu até chegar no final do doutorado. E é importante lembrar que quando nos tiraram do IG, que a gente achou que tudo tinha acabado, a Sra. Lu entrou no mestrado e nos fez um convite no meio da pandemia, através de uma cartinha, para que a gente fosse colaboradores da pesquisa, que até então era do mestrado. E aí começaram os desafios da nossa pesquisa, virou pesquisa de doutorado, e a gente precisou descobrir como adaptar isso às loucuras da nossa vida para conseguir concluir a nossa tese. E algo que a gente sempre viveu no projeto foi educação em espaços não formais. A gente precisou romper com os muros da escola para aprender fora dela as histórias que a escola não conta. E aí veio a viagem a Salvador. Lembra quando a gente se reuniu no Fora da Ásia e a professora contou pra gente sobre a viagem? Foi uma loucura a campanha para arrecadar dinheiro. A nossa comunidade se uniu e nos ajudou a realizar esse sonho. Foram 11 jovens, a maioria de periferia, andando de avião pela primeira vez para conhecer a cidade mais preta fora da África. Desde o início do projeto, nós entendemos o perigo da história única, contada por apenas uma versão. O capítulo das cartas conta a nossa experiência em Salvador, a partir das diversas vozes que fazem parte dela. Pensar em tudo que a gente aprendeu faz a gente lembrar de tudo que a gente viveu no Empoderadas, do nosso letramento racial, das escolas que a gente visitava, as cartinhas que a gente recebia dos alunos, tentando entender qual a necessidade deles e o que eles queriam falar, os tomos que a gente levou, as mãos que se estenderam para nos ajudar, para que a gente conseguisse seguir em frente. A gente acabou aprendendo a resistir e a reexistir. Como nossa história, o final dessa tese se mostra como uma vírgula.
e não como um ponto final, pois entendemos que o exercício de se desconstruir, de aprender e de estar em movimento não acaba, é para toda a vida. E quando a vida acabar, há de ter alguém por quem passamos que vai seguir fazendo a roda girar. Jerusalema ikayalami ilonoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami